Muito bom dia a todos, graça e paz a todos os irmãos, só que o nosso bom dia não funcionou, faltou café, faltou Frühstück, alguma coisa não está bem. Bom dia a todos. Agora a coisa está mais firme, forte, uma alegria, grande prazer estar aqui nessa manhã, agradeço imensamente a honra do convite, o pastor Vili entrou em contato conosco, falou da festa da colheita, eu falei, opa, vai ter bastante comida, então eu vou. E uma satisfação, já conhecia a região aqui, já tive muitos contatos com igrejas ligadas a toda a história e tradição menonita, mas nunca tinha vindo a Vitmarsum. E eu agradeço a oportunidade e a honra. Meus queridos, fico muito impressionado e feliz com as bênçãos que Deus deu a todos aqui com essa grande colheita, e a gente talvez não imagine. Eu nunca me esqueço daquele irmão lá da Europa Oriental, conversando comigo, falando do trabalho missionário que eles estavam fazendo em alguns lugares da Ásia Central. E aí eu comecei a conversar com ele para saber exatamente o que acontecia, e ele não podia me dar detalhes, porque o trabalho, inclusive, não era para ser divulgado por questões de segurança. E ele me disse o seguinte: nesse lugar que a gente vai, a gente às vezes fica muito sensibilizado e pensativo, porque lá eles comem uma vez por dia. E eu já andei por 63 países no mundo, e vi alguns outros onde as pessoas também comem uma vez por dia, e não é muita coisa. Uma vez um grupo missionário e de profissionais de saúde estava conosco numa região do planeta, e eles foram fazer exames médicos e avisaram as pessoas: amanhã cedo vocês devem vir aqui, e ninguém pode tomar café da manhã, porque vocês vão fazer exame, tem que vir em jejum. E eles perguntaram: como assim café da manhã? A gente nunca toma café da manhã. A gente come uma vez por dia e bem mais tarde. E aí o pessoal não sabia nem como responder aquela surpresa, né? Porque Deus tem nos abençoado e a nossa gratidão é muito importante. Louvado seja Deus pela colheita, louvado seja Deus por essa festa tão bonita. Mas hoje nós vamos falar sobre a grande colheita e os ceifeiros, e vamos falar de Atos capítulo 2, nesse nosso Erntedankfest, nessa festa especial. Vamos ver o que diz. Vamos ler o texto no capítulo 2 do livro de Atos, que diz o seguinte: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas.
Nós lemos aqui sobre o grande acontecimento da vinda do Espírito Santo, prometido por Jesus para a igreja primitiva, que inicialmente só tinha discípulos judeus reunidos em Jerusalém. E é interessante até hoje, quem visita Jerusalém pode ver o lugar onde essas pessoas foram batizadas. Junto à entrada que tinha no templo, a escadaria original da época romana, existe uma série de tanques de purificação da tradição judaica, que a gente olha e fala, isso aqui é um batistério, é a mesma coisa, só tem nome diferente, né? E eles estavam ali, e naquele lugar, naquele momento especial, os primeiros seguidores de Jesus da história foram batizados. E o que é esse Pentecoste? O que acontecia? Vamos dar uma olhada. Na sequência, nós temos umas festas bíblicas dentro do calendário da tradição judaica que existia desde o tempo de Jesus. Eu sei que esse calendário precisa de uma oração forte para enxergar, né? Vamos orar para que Deus revele o que está escrito ali. Mas assim, de modo geral, o que você tem? Você tem ali, nós temos o que é chamado a Páscoa, né? A Páscoa judaica, o Pessach, que é exatamente quando acontece a morte e a ressurreição de Jesus na sequência. Depois a gente tem, logo em seguida, a sequência dessa festa, que envolve os pães sem fermento, e depois os primeiros frutos, e 50 dias depois, que na verdade é 7 vezes 7, são 49 dias, e no próximo, no dia 50º, era comemorado a festa, que era a chamada festa do Pentecoste. A palavra Pentecoste significa 50, porque 50 dias depois da Páscoa. E no ambiente onde Jesus e os discípulos viviam, eles tinham um calendário civil e um calendário religioso. Você vai estudar a Bíblia, você vê, puxa, mas aqui fala que é o primeiro mês, mas eu fui ver, em outro lugar era diferente, porque seguiam calendários um pouco distintos. E o que acontecia nessa festa de Pentecostes, chamada assim em grego, mas chamada originalmente de Shavuot, no próximo quadro a gente pode ver, e que significa literalmente a festa das semanas. Vamos ver, Levítico 23 diz o que acontecia. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, contem 7 semanas completas, contem 50 dias, até um dia depois do 7º sábado. E então apresente uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos, não sei se é tzvibak, mas é pão feito aqui, com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Você imagina lá, o pessoal movimentava essa oferta, apresentando ela a Deus. Junto com os pães apresentem 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros, eles serão um holocausto ao Senhor, juntamente com as suas ofertas de cereal e ofertas derramadas, é oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se alguém não sabe o que é aroma agradável ao Senhor, passa do lado da churrascaria, quando a picanha estiver sendo assada, você vai entender o texto profundamente. Vários foram abençoados aí, sentiram, né, o poder da palavra. Na sequência, verso de número 19, depois sacrifique um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, como oferta de comunhão. O sacerdote moverá os 2 cordeiros perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação, juntamente com o pão dos primeiros frutos. São uma oferta sagrada ao Senhor e pertence ao sacerdote. Naquele mesmo dia, vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vocês morarem. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura.
nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita, deixem-na para o necessitado e para o estrangeiro, eu sou o Senhor Deus de vocês. Meus queridos, em toda a história humana, os diversos povos tentaram aprender alguma coisa com a passagem do tempo. Você sabia disso? Que as diversas culturas do mundo não entendem a passagem do tempo da mesma maneira. Um grande estudioso tentou explicar que a razão por que muitas civilizações e populações do mundo não conseguem dar um passo para frente, não conseguem pensar em desenvolvimento, não conseguem pensar em progresso, é porque eles nunca imaginam o futuro. Eles sempre imaginam que o tempo é como se fosse uma roda que vai e volta. É uma coisa que é chamada do eterno retorno. A gente nunca vai para frente, volta para o mesmo lugar. E eu conheço gente que faz isso. Interessante que na Bíblia, Deus é o Senhor do universo, Deus é o Criador do tudo, Deus é o Senhor do espaço, e Ele é o Senhor do tempo. E o que Deus faz? Ele faz um negócio muito extraordinário. Ele vai no deserto ensinar os israelitas que Ele é o Senhor do espaço. Então o que ele faz? Ele faz uma marcação no espaço. Pessoal, é o seguinte, aqui está o acampamento de vocês, lá fora está o lugar perigoso, o deserto, no centro do acampamento vocês vão fazer uma tenda consagrada a mim, e nessa tenda tem um lugar que simbolicamente mostra mais forte o que significa a presença de Deus no meio do seu povo. Então assim, Deus fez uma teologia do Lego, qualquer criança consegue entender, sabe o Lego, né? Aquele de montar assim, as pessoas podiam entender, a única coisa que eles tinham, eram os seus rebanhos, então eles ofereciam os rebanhos a Deus, e aproveitavam o churrasco depois, e eles então foram aprendendo a andar com Deus, e Deus falou também, olha, o tempo que vocês vivem nele, não é só o tempo natural, não é só uma sucessão de dias. E logo eles aprenderam, né, porque eles eram um pessoal que cuidava de rebanhos e logo passou a viver na agricultura também, eles aprenderam que esse tempo natural era um tempo agrícola. Na terra de Israel e naquela região é muito interessante, você tem 6 meses de estiagem e 6 meses de chuva. E tudo é muito cronometrado assim, tem a hora certa de plantar, alguém já descobriu isso em algum lugar, né? Tem a hora certa de colher, e você descobre que esse tempo, inicialmente é o tempo natural, esse tempo se torna em tempo agrícola, inclusive, por exemplo, na época da Páscoa, você tem nesse momento a colheita da cevada. Quando a gente chega no Pentecoste, é a colheita do cereal, é a colheita do trigo. E aí a gente pode ver na sequência, né? Você vê aí a Páscoa no próximo slide, e o Pentecoste como o tempo que era só natural, virou tempo agrícola e econômico, e virou um tempo dedicado a Deus, para mostrar que Deus é o Senhor de tudo, inclusive do tempo e do espaço. Por isso, a nossa tradição histórica, ela aprendeu a marcar os momentos especiais do tempo como uma grande festa, uma grande celebração dedicada a Deus. E aí nós temos o que é chamado, né, na próxima sequência, as famosas festas dedicadas ao Senhor desde os tempos antigos. As festas, adivinha só, aconteciam principalmente na primavera e no outono. No momento em que começavam as chuvas e no momento em que elas terminavam, porque o Deus da criação do universo é o Deus que controla todas as coisas, Ele é o Senhor do tempo e Ele é o Senhor da nossa vida, e nos ensina como é que a gente vive a vida de uma maneira muito especial. Então, as principais comemorações que existiam, a festa da Páscoa, dos pães sem fermento, que vinha logo na sequência,
o Pentecoste, depois o Ano Novo, né, que era chamado a festa das trombetas, o dia do perdão e da purificação, descrito em Levítico 23, e também em Levítico 16, chamado Yom Kippur, e a festa dos tabernáculos eram, digamos assim, as festas mais significativas. Agora, olha que coisa interessante. Essa festa da colheita, essa festa, que é o que está acontecendo, você imagina, está todo mundo em Jerusalém, vindo de diversos lugares, e eles estavam tendo a festa da colheita deles. Era o momento em que a coisa estava acontecendo. Por isso que você vê gente chamado partos, elamitas, vindos da Mesopotâmia, vindo de várias regiões, estavam lá para esse momento especial de comemoração. As 3 festas mais importantes eram a Páscoa, era o Pentecoste e era também a festa dos tabernáculos. As pessoas, segundo a orientação do Velho Testamento, 3 vezes por ano, eles viajavam para Jerusalém para fazer essa festança especial. Isso era tão interessante, que você vai ver um grupo de salmos, que aparece desde o Salmo 120 até Salmo 134, que são chamados salmos de peregrinação, chamados salmos dos degraus, de romagem. E esses salmos eram cantados exatamente quando o pessoal viajava. Você lembra do salmo? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem, né, do Senhor que fez. O sol não vai prejudicar você de dia, nem a lua de noite, porque eles estavam viajando, indo para a festa da colheita. Então é muito interessante, só que a gente não imagina. Os estudiosos do Antigo Testamento no original fizeram uma série de pesquisas e eles descobriram o quê? Preste atenção, que segundo a tradição mais antiga, quando Deus entregou a sua lei, as diretrizes para a gente lidar com a vida, a Torá, foi exatamente nessa época. Então, eles não só lembravam da colheita, mas lembravam que o Senhor da colheita e da vida nos deu diretrizes de vida, muito mais do que mandamentos do jeito que muita gente entende, talvez não tão corretamente. São diretrizes sábias que, se a pessoa entender o princípio, ela vai ter uma vida melhor e mais abençoada. Então, o que eles tinham nesse momento? Primeiro, era uma festa que lembrava também da sua libertação, porque eles tinham saído na época da Páscoa, isso ainda estava, né, forte na cabeça deles. Deus os libertou para passarem por um momento de luta e dificuldade, que é o caminho do deserto. Você já reparou que coisa interessante, né? Deus liberta o seu povo e diretamente para a terra prometida? Não, deserto. Jesus então foi impelido pelo Espírito para ser levado ao deserto e ser tentado pelo diabo, logo depois do batismo. Olha os caminhos de Deus. E eles vão para o deserto, e chega lá no deserto, eles vão celebrar a Deus, que ao contrário do que a gente imagina, como Deus entra em aliança, como Deus se torna amigo e passa a habitar no meio do seu povo, as diretrizes de Deus são sinal da graça de Deus para que o povo consiga conviver com Ele e consiga ter possibilidade de se aproximar de um Deus santo e poderoso. Por isso, o tempo agora, número 2, passa a ser um tempo sagrado. E olha só, por isso que a partir dessa raiz nós temos todo um calendário litúrgico, né? A gente tem, todo mundo conhece a época de Advento, de Natal. A gente tem, né, a própria celebração de Natal, que é tão significativa em toda a cristandade. A gente tem o tempo marcado também, né, entre essa época de Natal, que muitas tradições marcam, e chega nessa época que envolve a preparação para a Páscoa, que alguns grupos chamam de Quaresma. A gente tem a Páscoa, a gente tem o Pentecoste, e, ou seja, o tempo de Deus na história e no calendário é um tempo
de aprendizado. E a pergunta para a gente é: como é que a gente entende o tempo? Você entende o tempo como simplesmente uma sequência? Você entende o tempo só, opa, no mês que vem eu vou ter dinheiro, porque aí a venda vai acontecer. Você entende o tempo apenas dessa maneira, ou você entende que o Senhor do tempo deixou marcas para que a gente esteja constantemente em sintonia com Ele? Você sabe que disso depende a sua saúde. Deus criou um mecanismo tão importante que chama-se um princípio, que a cada 7 dias a gente para agradecer a Ele e para sarar da nossa neurose. Você sabe que de perto ninguém é normal, né? O que vocês estão me olhando aí? Não entendi, né? O que acontece com a gente? A gente vai ficando preocupado, vai ficando ansioso, vai ficando depressivo, come a unha da direita, come a unha da esquerda, não come a do pé porque é mais difícil, só depois de fazer bastante ginástica e alongamento. E quando chega uma vez por semana, Deus fala: ó, vamos reciclar o lixo que você ajuntou na cabeça. A gente pode ficar tranquilo que Deus cuida do mundo, não é você com a sua preocupação que segura nada. Você não consegue mudar nada pelo seu poder. Então, quando a gente tranquiliza, para agradecer a Deus, descansa o coração, o Ministério Espiritual da Saúde adverte que isso pode fazer bem à sua vida. Então, essas marcas do tempo, elas são fundamentais e maravilhosas. E olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é a palavra de Deus para a nossa lição. Dá uma olhada na sequência. Essas festas bonitas são festas, número 3, que marcam o grande Senhor do tempo, o Messias Jesus. Já viu que coisa interessante? Jesus, ele morre na Páscoa. Eu peço desculpas, eu procurei alguma coisa em português, mas só achei um slide interessante em inglês. Ele morre na Páscoa. Ele, na verdade, fica ali no período da morte e da ressurreição, passando pelo momento dos pães sem fermentos e as primícias, e o Espírito Santo vem no Pentecoste. E alguns estudiosos dizem que essas primeiras festas mostram o que o Messias fez na primeira vinda. Na segunda vinda, e nós não podemos detalhar porque Deus não deixou o calendário pronto para isso, nós temos aí a inauguração do tempo novo, como se fosse o ano novo, que é chamado Rosh Hashanah, a festa das trombetas. A gente tem, a festa aí que envolve o Yom Kippur, ou seja, a purificação, o perdão completo, e tabernáculos tem a ver com habitação plena de Deus entre nós, na redenção completa da história. Então, assim, Deus quer mostrar as coisas para a gente fica perguntando, ele fala: quer que eu desenhe? Ele desenhou. O Senhor do tempo está preparando uma festa muito maior. Mas vamos lá. Essa festa do Pentecoste, número 4, aconteceu onde? Em Jerusalém. E aconteceu num contexto dos discípulos de Jesus, que originalmente eram todos judeus. Só que nem todo mundo presta atenção nisso. Quando Deus fez aliança e abençoou Israel, Deus não disse para Israel: Israel, é só com vocês guardem bonitinho o que eu entreguei para vocês, porque eu não quero conversa com mais ninguém. Aliás, os grandes sábios da tradição hebraica diziam: Deus não deu a sua lei na ocasião do Pentecoste na terra de Israel, mas deu fora, no Sinai, para mostrar que a sua palavra é para todo mundo, desde os tempos antigos. Eu sou da tradição batista. Olha, vocês não contam para ninguém. Tem gente na minha tradição que acha que Deus só anda com os batistas. Pode um negócio desse? E eu sei que isso é só um problema só dos batistas. Ninguém mais faz isso. Tá? Acha que Deus tem uma predileção e que Ele é fechado ali entre eles. Tem outros que acham, E na verdade, os israelitas caíram na mesma situação. A ver que eles conversaram com os batistas na época lá.
E eles falaram, não, Deus é nosso, pertence a gente. Mas quer saber a verdade? Esse povo foi formado por Deus na sua libertação, nessa época da Páscoa do Pentecostes. Esse povo foi oprimido, foi libertado, foi separado. E o que acontece? Deus tinha dado uma missão para eles. Sabe onde é que está essa missão? Êxodo 19, versículos 5 e 6. Deus tinha dito para eles o seguinte: vocês vão ser um reino de sacerdotes. O que o sacerdote faz? Ele é um intermediário. O profeta leva Deus ao homem, o sacerdote levava o homem a Deus. Ele fazia essa aproximação. A nação de Israel recebeu um chamado, sabe qual? Missionário. Eles tinham. Uma vez eu estava conversando com um estudioso hebraísta da tradição judaica e eu perguntei para ele: olha, escuta, como é que era o tabernáculo? O tabernáculo tinha uma menorá, aquele candelabro, né? Você não sabe que menorá, tem que menorar a cada dia, hein? Tem que estudar mais, né? Aquele candelabro de 7 braços. E aí eu falei, e no templo de Salomão, quantos tinha? Ele falou, tinha mais 10. E eu falo, por quê? Porque na época de Israel, eles diziam, na época de Salomão, que em volta de Israel tinha 70 nações. Cada candelabro tem 7 braços, 7 vezes 10, costuma dar 70. Era uma luz, lembrando que eles deveriam anunciar o Deus único e o Deus de aliança para todas as nações. Olha que coisa especial. Mas eles não entenderam. Os religiosos foram mudando as coisas e fecharam. Esse povo acabou sendo desviado. E Deus vai dizer o seguinte: olha, Deus começou levantando discípulos entre eles. Deus estendeu isso, até porque a maioria deles não entendeu e chegou para todas as nações. Vai chegar uma hora em que Deus vai trazê-los de volta. E isso é tão interessante, por quê? Porque esse povo que devia ter se tornado bênção, será bênção e será restaurado nessa festa completa da restauração final de Deus no fim dos tempos. E olha que coisa interessante, Israel não cumpriu sua responsabilidade com as nações. O que fez? Seguiu o caminho das nações sem Deus. Por isso foi espalhado entre as nações. Aí as nações receberam essa bênção, e pelo poder do Espírito Santo, as nações voltam a levar essa mensagem, e eles, juntamente com gente de toda raça, tribo, povo, língua e nação, um dia estarão de pé diante do Cordeiro. É bonito demais. Falei para você que você devia ler a Bíblia, não leu, azar é seu. A missão aparece em perspectiva. Olha só que coisa, olha o detalhe. Confira comigo no replay aqui, dá uma olhada no número 5 agora. O que acontece? Quando os estudiosos da tradição hebraica celebram essa festa do jeito que acontecia na época de Jesus, adivinha só que livro que eles leem? O livro de Ruth. Tan, 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 tan. E o livro de Ruth é muito especial porque é um livro que fala do quê? De colheita. Meu querido Elimeleque, Noemi, um belo dia, passaram necessidades, não podiam mais ficar, tinham que migrar, fugir de onde estavam sofrendo, com perigo de fome. E eles então deixam, né? O texto é até dolorido, porque eles moravam em Belém. Belém quer dizer a casa do pão, do alimento. Moravam em Judá, conheciam o Deus único. E eles são obrigados. Sabe como é o nome dos filhos dele? Malom e Quilion, traduzido, fraquinho e doentinho. Provavelmente porque eles estavam sem saúde. E eles vão para a terra de Moabe. A terra de Moabe é horrível. O pessoal faz sacrifício humano. O que acontece? De repente, numa situação que a gente não imaginava que nada de bom pudesse acontecer. O pessoal fala que no fim do túnel sempre tem uma luz. Na história de Ruth, no fim de cada luz sempre tem mais um túnel.
terrível. Morre o marido, os filhos casam com mulheres moabitas, morre um, morre outro, e a Noemi fica sozinha, desesperada, com as duas noras. Ela fica tão aborrecida, que quando ela fala o que Deus fez, ela diz: o Senhor levantou contra mim a sua mão. É como uma linguagem de um guerreiro que joga uma seta, uma flecha para atingir alguém. Ela perdeu totalmente o gosto da vida. O que acontece? Oh, Deus extraordinário, que escreve os seus caminhos pelos momentos mais incompreensíveis e doloridos da vida. De repente, eu nunca vou entender isso, porque Deus levou o marido de Ruth, levou o sogro dela. Esses israelitas que vieram falando de um Deus poderoso, que derrubou o faraó, que atravessou o Mar Vermelho, cadê? Porque Ruth resolveu crer no Deus de Israel, quando muitos israelitas não criam. Eu tenho a impressão que essa menina que cresceu vendo o sacrifício humano, vendo o horror do paganismo, quando ouviu falar de um Deus que faz aliança, que quer comunhão e relacionamento, que perdoa a maldade, que se preocupa com o pobre, viúva e necessitada, ela nunca ouviu isso. E aí ela chega e aposta a sua vida com a sogra, e ela vai para a terra de Judá, inclusive para ser mal vista e discriminada como viúva moabita. E ela chega lá na época da colheita, quando Deus visitou de novo o seu povo, trazendo alimento. E olha que bonito, nossa, o texto bíblico é de derrubar a gente. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth diz: eu não abandono a senhora de jeito nenhum, o teu Deus será o meu Deus. E aí vocês sabem a história. A Bíblia é espetacular, capítulo 2, verso 2, diz que ela entrou por acaso na parte da propriedade que pertencia a Boaz. Porque quando você lê o livro de Ruth, você tem certeza que tudo que acontece na vida é por acaso. A ironia do texto, quer ver o acaso? Deus sabe até onde você põe o pé no momento certo, na hora certa, ela encontra o Boaz que vai ser o seu resgatador. É impressionante. Isso faz parte dessa história, dessa teologia da colheita. E assim Ruth vai ficar com as servas de Boaz, até acabarem as colheitas da cevada do trigo. Quando? De abril a junho, entre a Páscoa e o Pentecoste. E ela fica morando com a sua sogra. Mas vamos ver que coisa interessante. Na sequência, número 6. A lei no coração. Interessante, o pessoal, antigamente, não só eles, acabaram lendo a lei de Deus e falando: puxa, essas são as regras, é assim que a gente faz? Como eu sou forte e poderoso, deixa eu ver como eu consigo pisar nas regras e mostrar para todo mundo que eu sou bom. Foi esse o problema dos fariseus. E aí, a Bíblia vai dizer uma coisa interessantíssima, que agora a gente entende o Pentecoste. Dá uma olhada comigo na sequência do texto, quando a gente lê Hebreus 8, porque diz assim o texto: pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente,
e as escreverei em seu coração, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Jesus disse uma coisa curiosa, quando falaram, olha, você está indo contra Moisés, ele diz, não, eu não vim mudar nada da lei. Jesus disse para os seus discípulos, se a justiça de vocês não for muito maior que a dos escribas e fariseus, vocês não entram no reino do céu. Sabe por quê? Porque quando a gente não recebe Cristo de verdade na vida, e não recebe o Espírito de Deus no nosso coração, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo, a gente acha que dá para fazer negócio com Deus. Deus é o seguinte, hein? Vou dar uma ajuda lá na igreja, o senhor faz favor de não deixar quebrar meu trator. Esse é o acordo. Deus, eu sou um sujeito legal, eu sou uma esposa muito fiel e dedicada, eu cuido bem dos meus filhos, sou uma mãe maravilhosa, eu sou um marido, um pai, um cidadão responsável, então faça favor, não deixa eu ficar doente, nem gripe eu quero pegar. Eu conheço muita gente que funciona assim, mas a Bíblia vai dizer que a coisa não funciona dessa maneira. Quando Deus nos perdoa e nos ama, surge um negócio. Em vez de leis em tábua de pedra, a lei entra dentro do coração. Você gosta de uma pessoa? Já viu uma mãe que ama o seu filho? O marido e a esposa, os namorados, a pessoa faz de tudo para agradar o outro, porque ele ama. Então quem recebe a lei no coração, tem uma vontade de deixar Deus feliz. E essa é a lei que chega com a vinda do Espírito. Quando você precisa convencer uma pessoa de fora para dentro, é porque de dentro para fora não tem nada. Quando eu visitei na Alemanha, a localidade de onde vieram os nossos queridos irmãos moravianos, famosa história do Conde de Zinzendorf. Eu vi as histórias, eu fui no museu, eu saí dali, fiquei num cantinho e eu chorei. Porque alguns desses moravianos queriam pregar o Evangelho, onde não era possível, onde havia domínio muçulmano. Sabe o que eles fizeram? Se venderam como escravos. Qual foi a lei que pediu isso? Qual foi a exigência? Qual foi o quadrado para ele pisar? Nenhum. Eles dedicaram, porque quem ama tem cumprido a lei. E aí eu falei, Deus, me ajuda a ser discípulo de Jesus, porque vendo o que esse pessoal fez naquele tempo, eu vi o mapa da navegação dele, de um missionário que saiu e foi até as ilhas mais perigosas da Oceania naquela época, no século XVIII. Fui no túmulo, mas que túmulo é esse? Esse é de um rapaz negro, que veio do Caribe, que foi alcançado pelo Evangelho. Ele veio para cá, e ele está sepultado aqui. Que coisa, que extraordinário. E aí a gente vê o que significa a lei no coração. E então a gente entende a realidade na sequência. A função do Espírito de Deus, que está associado no Pentecoste, com esse momento que tem a ver com essa colheita, esse Espírito na nova aliança que nos leva, depois você pode ver, João 14, João 16, dá uma olhada no que o texto diz para nós, em alguns versículos especiais, veja no slide posterior, tudo isso eu lhes tenho dito, quando ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, atenção, lhes ensinará todas as coisas, lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse, deixo-lhes a paz, a minha paz dou, não a dou como o mundo dá, não se turbe o seu coração, não se perturbe o seu coração, não tenham medo.
Capítulo 16, tenho ainda muito mais o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará o que ouvir. Lhes anunciará o que está por vir, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Preste atenção, ensinará, fará lembrar, Espírito da verdade, guia toda a verdade e torna conhecido. Como é que a gente sabe que alguém está doente? Quando essa pessoa não se alimenta. Quando é que você vê que o cristão está mal? Ele não aprende mais, ele não come da palavra, ele não recebe. O profeta Jeremias diz: achada as tuas palavras, logo as comi. Se você, preste atenção, não estou falando de uma leitura obrigatória. Deixa eu fazer um negócio aqui porque todo cristão tem que fazer. Não! Se você não recebe, não tem, a palavra é que descongestiona você, pode que dá vida. E o Espírito veio trazer exatamente essa dimensão. Por isso que todo mundo que participa dessa realidade, da palavra de Deus no nosso coração, tem vontade, desejo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem nada mais gostoso. Você já leu o Salmo 19? Se for ler, lê devagar. É igual comer assim a melhor cuca com o melhor mel. Agora o pessoal foi abençoado, né? Mas o texto diz isso lá: Senhor, essa tua palavra é mais doce do que o mel, dos que as gotas do favo. A gente descobre coisas nesse comer da palavra de Deus que são impossíveis de exprimir, mas tem que comer devagar, não pode ser igual aquele sujeito guloso que sai lá, né? Já viu o sujeito, aquele adolescente mal educado que chega no aniversário pegando brigadeiro escondido assim por trás, e aí ninguém está vendo, bota 2 na boca? Não pode ser assim, não pode ser de uma vez, tem que degustar essa palavra. Que coisa, o Espírito veio fazer isso. E pessoal, e qual que é o foco dessa colheita? Do Espírito, da palavra em nós. Para onde vai tudo isso? A gente chega, que coisa? A colheita das nações. Pentecoste, todo mundo lá. Trigo, abundância, maravilha, fartura agrícola. E o que Deus diz para eles? Eu tenho uma colheita maior para vocês fazerem. Por isso, Deus assim é exato, não tem erro, é punktlich, em cima, exatamente ali. Deus age de uma maneira em que agora, gente de tudo, havia 3 tipos de pessoa na época: judeus, religiosos diferentes, tementes a Deus, que não são pessoas que temem a Deus, são gentios, que ouviram falar de um Deus único e verdadeiro, e agora se tornaram amigos do judaísmo, amigos do Deus único. Eles não querem passar por aquele monte de ritual que a tradição criou, mas eles sabem que existe um Deus único e um Deus que salva e perdoa. E havia os prosélitos, os que tinham entrado. Essa gente vindo de um monte de lugar está lá, e Deus vai mostrar para a gente as 3 coisas importantes que aparecem nessa grande dispersão que o mapa mostra, que envolve isso. Primeiro, gratidão. Segundo, entrega. Terceiro, espírito e missão. Dá uma olhada. Voltando para Levítico 23. Vocês devem, a partir do dia seguinte, do sábado, contar nas 7 semanas e trazer uma oferta de cereal novo ao Senhor. Nós somos pessoas criadas para amar a Deus e ao próximo.
A generosidade é um exercício de Deus que nos livra do câncer, do egocentrismo e da destruição de si mesmo. Você foi criado para sair fora de você, se voltar para o Criador e para o próximo. Então Deus sempre nos leva a um caminho de doação, um caminho de gratidão. E eles eram levados a fazer isso. Eles traziam como oferta ao Senhor, e não só mostravam amor concreto a Deus através disso, mas olha que coisa bonita. Você sabe que toda essa questão de preocupação, no mundo antigo não existia isso. Povos pagãos viam pessoas em necessidade e diziam o seguinte: mata, porque eles são inúteis. Mata, porque eles só vão sofrer. Somente entre os seguidores de Jesus a coisa era diferente. Nas grandes epidemias que atingiram a Europa, o pessoal não sabia o que fazer. Sabe o que faziam? Jogava pai, mãe, marido, mulher, filho pela janela e fechava a porta, porque eu não quero pegar a doença. E essas pessoas ficavam agonizando no meio da rua. Quem ia lá cuidar deles? Seguidores de Jesus. Olha só que coisa. A lei dizia que quando fizerem a colheita da terra, aquele sujeito sovina, conhecido como mão de vaca de Cristo, que não dá nem bom dia, né? Ele empresta, depois que é o bom dia de volta. Quando fizerem a colheita da terra, deixa de ser fuinha, não pegue o que sobrar, deixa aí as espigas caídas. Foi assim que Ruth sobreviveu. Havia todo um programa de assistência social para o pobre, para o estrangeiro, para o necessitado e até para os animais selvagens. A ecologia foi descoberta recentemente. Sim, claro, com certeza. Deixa-na para o necessitado, o estrangeiro. E a justificativa? Explicação: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou a base disso. Por isso, a gente deve mostrar essa gratidão. E para onde caminha a grande festa da colheita, o grande Pentecoste? De volta, vamos lá ver? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua? Gente do mundo todo, partos, medos, elamitas, da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, lá pertinho do Mar Negro ao norte, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, próximo a Cirene, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Meus queridos, a gente está aqui hoje, não simplesmente para se encontrar, a gente está aqui hoje para ver que Deus é o Senhor do tempo, a gente está aqui para ver que Deus é o Senhor da nossa vida, a gente está aqui para agradecer a Deus e agradecer concretamente com as nossas ofertas e contribuições para o trabalho missionário de Deus. E se você não permitiu Deus na sua vida, você é desafiado hoje a abrir o seu coração para Cristo Jesus, nosso Senhor, e fazer com que o Deus infinito entre no tempo da sua vida e a sua vida seja dedicada a Deus. E você é convidado, chamado a entender que a razão da igreja existir não é para a gente simplesmente ficar perto do amigo, faz um clube, não é simplesmente para a gente poder de vez em quando ter um almoço junto, isso também é bom, não é simplesmente para a gente dizer, puxa, como nós somos legais, é para a gente entender que a responsabilidade nossa é a obra missionária. E a pergunta que eu deixo para a gente é: o que é que você vai doar para Deus? Eu peguei Covid, fiquei muito mal. Um dia, eu saí com o carro para deixar minha filha, parei no lugar, minha respiração começou a faltar. Eu achei que eu fosse embora naquele dia. Eu parei num canto, segurei ali, fiquei ruim. Deus, o Senhor sabe de tudo. Está na hora de ir para casa, eu vou.
Mas eu tenho um monte de coisa para fazer, inclusive hoje. Se eu quiser dar uma segurada, a gente conversa. E Deus, na sua bondade, para o azar de muitas pessoas também, deixou eu ficar mais tempo. E naquele dia eu pensei, do que vale mesmo aquilo que eu faço na minha vida? Até quando a minha mente, a minha voz, o meu corpo, meus dons, o meu recurso vai estar funcionando? Deus me trouxe à memória a história de um homem que foi uma grande inspiração para mim. Yosef Isaac Chereshevsky. Nascido na Lituânia, de família judaica, um dia encontrou o Messias de Israel e o Messias das nações. Recebeu Jesus, foi para Frankfurt, estudou em Frankfurt, Breslau. De lá ele foi para a América do Norte, voltou. E aquele homem foi chamado por Deus para ser missionário na China. E ele estudou a língua chinesa, mandarim, a tal ponto que ele se tornou um tradutor da Bíblia para o mandarim. Ele faleceu no começo do século XX, em Tóquio, no Japão. Mas quando ele estava, em boa parte, andando no seu trabalho, ele teve um problema de saúde que deixou ele prejudicado, como se fosse uma espécie de um derrame, algo assim. E Chereshevsky ficou com um dedo, 2 dedos funcionando. Não tinha celular, não tinha computador, não tinha tablet, notebook. Chereshevsky continuou fazendo a tradução para o mandarim, que até hoje é muito valiosa e respeitada, com 2 dedos que sobraram. Não sei de onde ele tirou energia, ânimo, enfrentar momentos difíceis. Os 2 dedos que sobraram traduziram a Bíblia, até aquele nosso irmão ser recolhido na presença de Deus. Você tem mais que 2 dedos? Porque Deus abençoa a sua vida, porque deu recursos, educação, capacidade, fé, família. Hoje é dia de festa, hoje é dia de colheita, hoje é dia de gratidão, hoje é dia do seu coração se voltar para a missão. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque a sua vida diante de Deus nessa manhã. Examine o seu coração, mostre a Deus a sua gratidão. E se você, de alguma forma, sente que essa palavra foi importante para a sua vida, olha, para mim mexeu com o meu coração, eu quero orar por você. E enquanto eu orar, eu quero que você ponha a sua mão no seu coração, dizendo: Deus, o que eu ouvi hoje foi muito importante para mim, me abençoou de verdade. Se você quer fazer isso, coloque a sua mão no seu coração, enquanto eu oro, e apresente a sua vida a Deus, com aquilo que Deus tem para você, para nós, para a Igreja de Cristo, para Vítor Marsum. Eu vou orar nessa hora. Deus bondoso, Pai amado, louvamos o Teu nome e Te glorificamos. Tu és o Senhor do tempo, o Senhor da vida. O Senhor nos criou e nos deste uma caminhada, uma jornada, e queremos viver para a Tua glória. Ó Pai amado, os Teus filhos e as Tuas filhas estão aqui nesta hora, diante de Ti. Mostra a Tua mão de misericórdia, de amor, de graça, de perdão, de acolhimento, de poder do Teu Espírito. Deus, perdoa a nossa lentidão, a nossa fraqueza, e ajuda-nos nessa festa alegre a abrir o nosso coração em gratidão a Ti de maneira especial, e especialmente para voltar nosso coração para a colheita onde tanta necessidade existe nesse mundo. Nós Te louvamos, Te agradecemos, pedimos a Tua bênção, em
Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.